Oi, queridos alunos, estamos na aula número 6 do nosso curso de raciocínio lógico para o concurso de investigador e escrivão da Polícia Civil de São Paulo, VUNESP. Vamos à aula 6. Nesta aula vamos falar ainda da tabela verdade. Nós conhecemos na aula anterior a tabela verdade. Vimos que a tabela verdade, ela representa a regra de cada conectivo. Então, os conectivos lógicos, cada um possui uma regra que você precisa ter decorada. Tem que saber a regra do não, a regra do ou, a regra do e, a regra da condicional, que é o se então, e a regra do se e somente se, que é a bicondicional. Nós colocamos essas regras em uma tabela para que você decore. E na aula passada nós falamos sobre as regras e colocamos na tabela verdade. Você está vendo aí a imagem da tabela verdade, que começa com a regra do não, a coluna de não P. Aqui você tem a regra do não. Está dizendo o seguinte, ó. Na primeira coluna você tem o P. Então, na primeira linha você tem P verdadeira, a negação não P vai ser falsa. Na segunda linha, quando P é verdadeira, a negação não P será falsa. Na terceira linha, quando P for falsa, a negação não P será verdadeira. Na última linha, quando P for falsa, a negação não P será verdadeira. Depois, acabamos com a regra do não, vamos para a regra do ou. Eu quero saber a regra do ou, que é P ou Q. Nesta coluna de P ou Q, nós temos na primeira linha, verdade ou verdade vai dar verdade. Verdade ou falso vai dar verdade. Falso ou verdade dá verdade. E falso ou falso dá falso. Quer dizer, a regra do ou é a seguinte: o ou só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso dá falso, caso contrário vai dar verdade. E depois nós aprendemos a regra do e, a regra de uma conjunção, e colocamos nesta coluna onde você tem P e Q, P e Q. E qual era a regra do e? O e só dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Então vamos lá, ó. Temos verdade, verdade, verdade. Verdade e falso, falso. Falso e verdade e falso. E falso e falso, falso. E aí temos a tabela verdade do P&Q. Repara que somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos, a conjunção e será sempre falsa. E depois vimos a tabela verdade da condicional. CP então que, CP então que. Nós vimos que a condicional somente será falsa em um caso, quando for se verdade então falso. Quer dizer, somente se verdade então falso dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. Olha, se verdade então verdade dá verdade. Se verdade então falso, falso é o único caso que dá falso. Depois, se falso então verdade dá verdade. Depois, se falso então falso dá verdade. Somente se verdade então falso dá falso. Nos outros casos, a condicional será sempre verdadeira. E chegamos na última coluna, que é P sem somente CQ. A regra do sem somente C é uma regra simples. Vai dar verdade quando os valores lógicos de P e Q forem iguais. Caso contrário, vai dar falso. Vamos lá, ó. Verdade sem somente ser verdade dá verdade. Verdade sem somente ser falso dá falso. Os valores lógicos são diferentes. Falso sem somente ser verdade dá falso. E falso sem somente ser falso vai dar verdade, pois os valores lógicos são iguais. Então aprendemos essas regras na aula anterior. Agora nós fizemos uma revisão das regras. Então decore a tabela verdade. Decore a tabela verdade. Então vamos para o exercício de hoje. Nós temos aqui, ó, uma tabela e eu quero que você complete essa tabela. Então vamos lá, vamos completar? Ó, na primeira coluna você tem P e tem Q. Portanto, precisamos de 4 casos. Posso ter P verdadeira, que é verdadeira, P verdadeira, que é falsa,
P falsa aqui é verdadeira, ou ambas falsas. Então, a primeira coluna é não P. Vamos lá, no não P. A negação de P. Vamos negar a primeira coluna. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é verdadeira, não P é falsa. Mas se P for falsa, não P será verdadeira. Se P for falsa, não P será verdadeira. Então, fizemos a coluna de não P. Agora, vamos fazer a coluna de não Q. Vamos negar o Q. Quando Q for verdadeira, não Q será falsa. Quando Q for falsa, não Q será verdadeira. Quando Q for verdadeira, não Q será falsa. Quando Q for falsa, não Q será verdadeira. Agora, vamos ver o OU. P ou Q, a regra do OU. O OU somente dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Somente falso ou falso será falso. Nos outros casos vai ser verdade. Então lá, P ou Q? Verdade ou verdade da verdade. Verdade ou falso da verdade. Falso ou verdade da verdade. E falso ou falso da falso. Somente falso ou falso dá falso. Nos outros casos, o ou dá sempre verdade. E agora chegamos no E, na conjunção P e Q. P e Q. A regra do E. O E só dá verdade em um caso, quando todo mundo for verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. Caso contrário, vai dar falso. P e Q. Verdade, verdade, verdade. Somente verdade e verdade vai dar verdade. Nos outros casos vai dar falso. Verdade e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Falso e falso. Falso. Somente verdade e verdade da verdade. Nos outros casos dá falso. Agora chegamos à coluna de não P e não Q. Não P e não Q. Repare que eu quero aplicar a regra do E. Mas essa regra do E entre o não P e o não Q. O não P está nesta coluna aqui, ó. O não Q está nesta coluna e eu quero aplicar a regra do E, nessas duas colunas. A coluna do não P e a coluna do não Q. Então vamos olhar apenas para essas duas colunas. Para a coluna do não P e para a coluna do não Q, e vamos aplicar a regra do E. A regra do E diz que somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos vai dar falso. Então lá, ó, não P e não Q. Não P e não Q. Falso e falso. Vai dar falso. Somente verdade e verdade dá verdade. Nos outros casos dá falso. Não P e não Q. Falso e verdade. Vai dar falso. Não P e não Q. Verdade e falso. Vai dar falso. Não P e não Q. Verdade e verdade. E aí vai dar verdade. Somente verdade e verdade dá verdade. E agora, vamos fazer a próxima coluna, que é não P ou não Q. Não P ou não Q. Repare que eu quero fazer o não P ou não Q. Então, eu vou apagar lá em cima. Lá em cima, repare que eu vou apagar aqui, ó, este símbolo. E vamos aplicar a regra do OU. A regra do OU entre o não P, ó, este OU aqui, entre o não P e o não Q. Então, vem aqui, ó, vou fazer a regra do OU aqui, ó, OU. O OU só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Então, lá, não P ou não Q. Falso ou falso? Vai dar falso. Falso ou verdade? Dá verdade. Não P ou não Q. Verdade ou falso? Dá verdade. Não P ou não Q. Verdade ou verdade da verdade. Beleza? E agora vamos para P sem somente CQ. Vamos voltar para o P e o Q. Sem somente C. Sem somente C vai dar verdade quando os valores lógicos são iguais. Vai dar falso quando forem diferentes. Agora, P sem somente CQ. Vamos lá. Verdade sem somente ser verdade. Dá verdade. Verdade sem somente ser falso. Aí vai dar falso. Falso sem somente ser verdade. E aí vai dar falso. E falso sem somente ser falso. Aí vai dar verdade. E agora chegamos na coluna de ou P ou Q, mas não ambos. Você sabe que ou P ou Q, mas não ambos, o ou exclusivo, é a negação do sem somente ser. Então basta trocar
a coluna anterior. Quando o 6 somente C dá verdade, olha aqui, ao lado vai ficar falso. Quando o 6 somente C dá falso, ao lado vai ficar verdade. Ao lado vai ficar verdade. E quando for verdade, ao lado vai ficar falso. E assim nós completamos toda a tabela. Então, com a tabela verdade decorada, isso fica rápido. Observe que nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. 8 colunas e 4 linhas. Nós preenchemos 8 vezes 4. Preenchemos 32 células. Preenchemos 32 células. Se eu tenho a tabela verdade decorada, eu vou levar 32 segundos. Um segundo em cada célula. Então, essa tabelinha deve ser preenchida em 32 segundos. Então, vá treinando para você pegar velocidade. Então, você tem que ter, isto aqui, na ponta da língua. Tem que estar de primeira, tá? Prosseguindo, vamos a mais uma questão. Determine o valor verdade da sentença. Aí dá uma sentença. P, E, se Q, então R. C e somente C. Não P, E, Q ou R. Sabendo que P é uma proposição verdadeira, que Q é uma proposição falsa e que R vai ser uma proposição verdadeira. Então, com P verdadeira, Q falsa e R verdadeira, esta proposição aqui em cima será verdadeira ou será falsa? Então, como resolvo isso? Eu resolvo isso com a tabela verdade memorizada. Então, eu preciso ter a tabela verdade na ponta da língua. Então, olha aqui, Você tem a tabela verdade decorada. Se você não tiver, coloque agora ao seu lado, antes da gente responder. Então, primeira coisa, eu sei que P é uma proposição verdadeira. Então, vou botar, verdade aqui. Eu sei que Q é falsa, então vou botar aqui, falsa aqui. E que R é verdadeira, R é verdadeira. Continuando. O P é uma proposição verdadeira. O Q é uma proposição falsa e R é uma proposição verdadeira. Agora eu vou substituir cada proposição pelo seu valor lógico. P é verdadeira, vou colocar verdadeira. E. Q é falso, então falso. Então R, que é verdadeira. Agora fecha aqui. C e somente C. Você vai ter, P é verdadeira, mas aqui você tem não P, a negação de P. Se P é verdadeira, essa negação será falsa. E, abre aqui, Q é falsa ou R é verdadeira. Agora vamos começar pelos parênteses. Eu tenho verdade e. Bem, se falso, então verdade. Se falso, então verdade. Pela tabela verdade que você decorou, se falso, então verdade, vai dar verdade. C e somente C. C e somente C. Você tem falso e. Agora aqui dentro. Falso ou verdade. Falso ou verdade vai dar o quê? Vai dar verdade. Agora, na próxima linha, você tem do lado esquerdo verdade e é verdade. Verdade e é verdade, você decorou que dá verdade. C e somente C. Do lado direito você tem falso e verdade. Falso e verdade dá o quê? Dá falso. E finalmente você acabou com verdade e C somente ser falso. E verdade e C somente ser falso? Pela tabela verdade que você decorou, verdade e C somente ser falso dá falso. Portanto, quando P for verdadeira, Q falsa e R verdadeira, essa sentença será uma sentença falsa. Resposta? Falsa. Resposta? Falsa. Então, repare que com o tempo, com a tabela verdade memorizada, você será capaz de fazer isto mentalmente. Mas para isso tem que decorar a tabela verdade e treinar. Esta foi mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.